já alcança um novo patamar, certo? Já deixei lá o filme tipos modernos, assim, não, o cinema muda e tal, você já vai trabalhando ali a mente de vocês. Aí hoje com o Marx realmente é uma aula toda voltada para a doutrinação. O objetivo é que vocês já não aceitem, já comecem quando vocês estão em sala de aula, a gente tem grupos de ajuda, né? Então, assim, é seguro, porque já quer sair fazendo a revolução e tudo. Morte ao capital, morte ao capital. E tem gente que já quer, né, tocar fogo na sala de aula. Então, como vocês estão sozinhos em casa, eu peço muito cuidado, se pudesse chamar um familiar para ajudar, né, para garantir aí a segurança, né, de vocês, porque muitos se machucam nesse processo, né, vão tentando já queimar ali, já se machuca, aí tem uma queimadura de 2º grau, até 3º grau já tivemos, assim, quedas, é um negócio assim, pessoas saem na rua, né, querendo parar os carros, com as, né, capital, seu capital, tudo estranho. Aí tem que realmente ter um pouco mais de cuidado. Como eu não vou estar aí para dar assistência a vocês, né, cada um está na sua casa, é preciso ter realmente alguns cuidados, né, realmente tirar, peço que tirem isqueiros, né, de dentro do quarto, essa coisa toda, tá bom? É muito forte, a doutrinação agora bate muito forte, né, quando você está trabalhando com Marx. Então, só um minutinho. Pronto. Eu vou projetar aqui o slide, né, porque é uma doutrinação pensada, né, dentro de uma perspectiva mesmo de ter slides que possam ajudar vocês no processo. Algumas pessoas têm crises de choro, tá? Que é a resistência, é o capitalismo entranhado dentro de vocês, se debatendo, né? Então ele tenta resistir, você vai lendo e vai ouvindo sobre Marx, e aí algumas pessoas não suportam esse processo, tá? Então entra em crise também. Eu recomendo ter um Tilenol, né? Ter algum tipo de, sei lá, quem tiver um incenso, coloca um incenso, uma música assim baixinha, para que a mente vá passando, né, por esse processo de sofrimento de uma maneira mais tranquila, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar, né, na nossa aula de hoje, as contribuições do Marx. Marx não foi, né, um cientista social, ele foi ao mesmo tempo, né, ele teve uma formação em filosofia, direito, na Alemanha, e foi um cara muito influenciado pelo pensamento do Hegel, né, e dessa maneira também por concepções materialistas que produziram, né, tiveram um efeito muito importante na construção, né, da filosofia, da sociologia, e as contribuições do Marx até hoje elas são realmente muito significativas, né, sobretudo a sua contribuição científica. Marx foi um dos maiores intérpretes, né, um dos maiores pesquisadores do capital, do capitalismo, né, dessa experiência social, dessa maneira como nós produzimos a nossa vida material, e, de fato, a atualidade do pensamento de Marx, ela é muito grande. Obviamente, como todo cientista, né, ele vai sofrer inúmeras resistências, né, as pessoas têm Marx, ele foi muito envolvido politicamente, ele tem uma contribuição, né, ao movimento comunista, né, europeu, internacional. Então, isso também marcou muito a trajetória do Marx e as maneiras como o Marx é recebido, né, não só no mundo político, né, como também dentro da própria academia, né. Então, tem várias, de fato, universidades, o pensamento do Marx ele não é assim tão aceito, né, ou se convive com ele com muita tranquilidade.
A gente sabe que vivemos hoje num mundo em que as pessoas não leem, né, mas elas acreditam muito naquilo que elas escutam de políticos profissionais que buscam, né, bodes expiatórios para produzir efeitos políticos, né, performances políticas, né. Então, se fala muita besteira sobre Marx, e aqui a gente vai se concentrar um pouco nas contribuições da obra do Marx, que são cruciais para a sociologia. Então, a gente não vai, de fato, dissecar todas as possibilidades da obra do Marx, a gente vai se concentrar naquilo que é central para a sociologia, e nem tudo, né? Vocês vão voltar a ver Marx mais adiante, e aqui realmente é uma introdução, realmente um primeiro, né, momento com esse autor tão caro às ciências sociais. Né? O Marx, ele viveu entre 1818 e 1883, a sua produção, né, a maior parte da sua produção se concentra aí no meado do século XIX, né, um momento importante de grandes transformações, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa. É um momento que os estados nacionais começam a se consolidar, as repúblicas, né, os ideais democráticos, os movimentos de direitos humanos, uma série de transformações passam a acontecer no mundo, e o Marx foi, de fato, um intelectual que dialogou muito, né, com o movimento conhecido como jovens hegelianos, que eram aqueles intelectuais que pensavam a partir da contribuição da filosofia de Hegel, né, que tinha o Estado, a sociedade burguesa, como uma realização de um movimento dialético, né, de um processo de transformação do espírito humano. E alguns jovens hegelianos, eles se dividiam no de direita e de esquerda, né, nos que viam os estados nacionais em sua forma burguesa como um momento quase que de fim da história, né, a forma mais desenvolvida da organização intelectual e política da humanidade, e aqueles que não, que viam esse Estado ainda como um movimento transitório, ainda como um momento em transformação. E o Marx, ele vai dialogar muito com esses grupos, sobretudo com os hegelianos de esquerda, e vai pensar aí o Capital, vai pensar todo esse momento histórico a partir do que depois ele ficou conhecido como o materialismo histórico dialético, tá? Vamos devagar, vou explicando um pouco isso à medida em que a gente for avançando aqui, tá? Bem, o Marx, ele tem uma obra muito vasta, tá? Hoje a gente é bastante privilegiado, vocês são uma geração muito privilegiada, a gente teve um trabalho muito bonito, até muito bom, da Boitempo, que fez tradução de boa parte das obras do Marx. Boa parte dessa obra você vai encontrar online, tá? Você vai ter, você tem à disposição aí, mas também você pode comprar na editora Boitempo, são livros traduzidos do alemão. Durante muito tempo a gente trabalhou com obras do Marx traduzidas do francês, do inglês, então isso a gente perdia muito, né, do ponto de vista da contribuição do pensamento marxiano para as ciências sociais, em virtude dessa falta de uma tradução de qualidade do alemão. E hoje vocês têm acesso a isso, então toda a obra do Marx está disponível pela Boitempo, né? Você pode ter tanto ela impressa, como você pode ter ela em PDF. Eu acho que eu já coloquei ali vou colocar algumas coisas agora, tá? Você já tem, a gente está trabalhando hoje com aquele texto do Ottaviani, né? Um primeiro momento, da gente ter o primeiro contato, mas de fato, os 3 livros do Capital, vocês podem encontrar, a obra máxima do Marx, a ideologia alemã, sobre a questão judaica, o texto sobre Marx sobre suicídio, o Manifesto Comunista, 18 de Brumário, as lutas de classe em França, todas as obras dele, vocês vão ter um acesso privilegiado, realmente muito fácil hoje você ter acesso a essas obras, tá? E aí, essas obras, elas trazem uma contribuição muito
diversificada, tá? O Marx, ele não teve uma vida, assim, muito tranquila, tá bom? Ele, inclusive, obras como o Dezoito do Brumário, eles são correspondências, né? São matérias jornalísticas que ele fazia sobre a ascensão do sobrinho de Bonaparte, do Luiz Bonaparte, né? E ele trabalhou há muito tempo como jornalista. As suas pesquisas, né? Ele teve um apoio financeiro de amigos, né? Do Engels, né? Do Friedrich Engels, com quem ele escreveu muitas de suas obras. Mas ele não foi, ao contrário do que foi do Durkheim e do Weber, ele não teve uma carreira acadêmica, né? Então isso realmente traz um prejuízo, porque possivelmente Marx teria produzido com muito mais tranquilidade, né? Se tivesse tido a oportunidade de ter uma posição acadêmica, mas ele não conseguiu, né? Viveu ali entre Alemanha, França e Inglaterra, tempos diferentes da sua vida, mas isso também lhe possibilitou uma visão muito interessante, né, das transformações do mundo capitalista. Então, Marx foi, de fato, um intelectual do seu tempo histórico, conseguiu, ao observar esse tempo histórico, entender algo muito importante, tá? Que é o fato de as sociedades se transformarem, tá? E essas transformações econômicas e políticas, elas podem ser compreendidas por uma análise das condições materiais de produção dessa própria humanidade, né? Então, o Marx, ele conseguiu entender que esta sociedade, ela está em constante movimento de transformação e que existem condições sociais e históricas que possibilitam essa transformação. Nada acontece por acaso, né? E homens e mulheres fazem essa história, constroem essa história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, certo? Isso é super importante. Por quê? Porque ajuda a gente a entender algo simples e muito caro para a sociologia. Todos nós nascemos em uma sociedade e recebemos das gerações anteriores determinadas condições. Essas condições históricas e objetivas, elas são fundamentais para o nosso processo de desenvolvimento no interior dessas sociedades, né? Então, se elas são importantes para o nosso desenvolvimento individual, imagine para a nossa experiência coletiva. E a experiência para Marx, ela é uma experiência coletiva, né? Essas sociedades, elas são experiências coletivas e, portanto, históricas. Então, esse é um primeiro marco do pensamento marxiano e vai ser fundamental para a sociologia quando ela busca entender, quando ela busca se constituir, né? Muitas das contribuições do Marx, elas estão presentes no pensamento de outros intelectuais alemães, como Weber, embora eles tenham uma outra perspectiva, tá bom? E Marx nunca se referiu à sua maneira de pensar como materialismo histórico e dialético. No entanto, vocês vão ouvir muito esses termos para explicar o pensamento de Marx. Mas é um termo que foi cunhado pelo Engels, né? Então, foi o Friedrich Engels que pensou esse termo materialismo histórico e dialético para definir o método do Marx de pensar a realidade social. Certo? A gente vai ver um pouquinho disso. O melhor texto do Marx, em que ele explica a sua maneira de pensar, a sua maneira de analisar a experiência social,
é a ideologia alemã. Até é curioso dizer isso, porque é um texto muito, né, até subestimado, né, pelo próprio Marx, né, que dizia que o texto tinha que ser entregue à roedora crítica dos ratos, né, uma coisa, algo assim, não lembro a frase perfeitamente, mas é um texto fundamental dentro do pensamento marxiano, tá? E aí, Marx tem, esse pensamento, ele tem algumas bases, né, ele tem alguns elementos, assim, digamos assim, basilares para pensar, né, a sociedade, tá bom? E eu vou trazer alguns desses elementos. Um primeiro elemento é quando Marx vai dizer, claro que nesses textos clássicos vocês vão sempre escutar a referência ao humano como homem, né? Então, a base sempre do masculino. Eu, na medida que trago para vocês, mudo para pessoas, né, trabalhar de uma maneira menos centrada, né, na ideia do homem. Então, Marx vai dizer lá que as pessoas fazem a história, mesmo que não sob circunstâncias de sua própria escolha. Essa é uma coisa, é uma ideia muito interessante, tá? Porque significa que nós não, que a vida, né, que a história, ela é secular. Ela foi feita, né, por homens e mulheres e pelas suas relações. Então, nós não seguimos o destino que nos foi dado por uma inteligência superior, que vive no plano metafísico. Ela significa que nós nascemos em um mundo com condições dadas, condições materiais. E o que é que a gente fez? A gente se relacionou com esse mundo. A gente se relacionou com as condições materiais que nós não escolhemos, mas que nós encontramos. Certo? Cada geração encontrou determinadas circunstâncias que correspondem à sua história. Certo? E aí tem uma coisa, um dado no pensamento do Marx que é super importante. Em última análise, as maneiras como produzimos a nossa vida material afetam a cultura, a política e a subjetividade. O que é que isso significa? Quando nós nos deparamos com determinadas circunstâncias que nós não escolhemos, mas que estão lá, são objetivas, nós temos um problema primário, um problema muito simples, qual seja produzir a nossa vida material. Pão cai do céu? Alguém já viu pão caindo do céu? Não, professor, mas na Bíblia tem que pão cai do céu. Tá certo, a Bíblia. Não estou falando a Bíblia é sua fé, certo? Na experiência empírica, pão não cai do céu. Certo? Não há registro deste fenômeno acontecendo. O que é o pão? É uma produção. É uma produção do quê? Do nosso trabalho. Existe pão na natureza? Alguém já pegou, encontrou um pacote de pão na natureza? Você acordou de manhã, encontrou um pacote de caroioquinha, já passada assim a manteiga nele, quentinho, você só faz pegar ele no pé, chega no pé de margarina, de manteiga, e pega a manteiga, né? Aliás, não é no pé de manteiga, é na vaca. Já espreme ali a vaca, aí a vaca já sai a manteiga. Aí você só faz passar a manteiga derretendo no pão quentinho. Alguém já encontrou essas condições na natureza? Quem me dera, professor, tá 1,50 aqui. Infelizmente, não é. Não. O que é o pão? É uma mistura de ingredientes, não? É, Lara, é uma mistura. E quem é que mistura esses ingredientes? O homem, professor. É a mistura do trabalho humano. É a mistura de trabalho humano. Pão nada mais é do que o emprego de trabalho humano.
Inteligência, precisou, né, de muita inteligência para a gente chegar ao pão. Precisa de pessoas para produzir isso, né? Comercializar, quer dizer, existe uma complexa teia de trabalho humano para a realização do pão. Pão é trabalho, certo? Pão é trabalho. O pão, ele não existe na natureza. Nós produzimos o pão. Nada, basicamente hoje, vocês podem, assim, olhar para o quarto de vocês, olhem aí para o quarto de vocês. Vocês estão cercados de quê? De bens materiais. Não. Tecnologia. De trabalho. Parede. Pronto. Parede. Vocês estão cercados de trabalho. Cada um de vocês está cercado de trabalho humano. Nada do que vocês têm ao redor de vocês foi encontrado na natureza. Tudo é a natureza transformada. E transformada pelo quê? Pelo nosso trabalho. Certo? Se você entender isso, você está a um passo de entender o Marx. E você vai ver que não tem nada de assustador no pensamento do Marx. É absolutamente objetivo, é absolutamente científico, é absolutamente racional. Realidade é uma realidade material. E ela é produzida pelo nosso trabalho a partir de determinadas circunstâncias históricas, a partir de determinadas maneiras pela qual nós nos organizamos e nos relacionamos para a produção da nossa vida material. Certo? Vamos supor, vamos voltar ao início das eras. Né? Quando nós éramos o quê? Uma tribo de caçadores de coelhinhos. Certo? Eu sempre dou esse exemplo, sempre quis deixar esse exemplo gravado no YouTube para a posteridade. Então, nós éramos uma tribo de coelhinhos. E o que é que a gente fazia? A gente caçava coelhinho, não era não? Vocês queriam fazer o quê numa tribo de caçadores de coelhinho? Né? E aí ficam aí pensando besteira. Ai, não, vou ficar fazendo TikTok. Ai, TikTok. Não tem TikTok. Certo? Não dá para você fazer TikTok. A nossa vida é centrada em caçar coelho. Só isso que a gente faz. Aí, o que é que a gente faz? A gente caça coelho. Certo? Como é que a gente caça coelho? Com as nossas próprias mãos. A gente corre e pega coelho. Cada um de nós é um colosso, assim, uma musculatura, um negócio assim, absurdo. Está muito além do CrossFit, né? Nossa compleição física para poder caçar na mão coelho, né? Coelhos era a condição material que existia. Coelho, o que é que a gente comia? Coelho. Então pronto, a gente caça coelho. A gente não escolheu ser caçador de coelho. A gente poderia ser caçador de galinha, que era bem mais fácil, ou de vacas. Mas não tinha vaca, tinha coelho. A realidade material se impõe. E aí, um belo dia, certo? Estamos lá, Lara, a mais cansada do grupo, né? Não conseguia de jeito nenhum caçar o coelho. Não conseguia. Era uma tragédia. Professor, né? se eu fosse caçador, ia ser assim mesmo, fica eu sou toda cansada. Pronto. Então, pronto, Lara, ótimo. Lara, sem condição, atrasa. Era realmente uma tragédia, né? Só que um belo dia, Lara tem uma ideia. Certo? Ela pega uma pedra e rebola na cabeça do coelho, matando o coelho e saindo, andando e chateando de todos os colegas. Né? Eduardo fica chocado quando vê a cena.
né, não acredita, né, Lara lá desfilando até o coelho, pega o coelho e vai comer o coelho tranquilo. E todo dia Lara começa a atacar pedras na cabeça do coelho. O que foi que a Lara fez com a nossa sociedade? Para Luísa Mel, isso não é bom. Eu revolucionei a sociedade. A Lara revolucionou a sociedade. Exatamente. Ela criou uma condição objetiva que não existia antes. De uma sociedade de caçadores de coelho, nós nos tornamos uma sociedade de pessoas fazendeiras de pedra. O mais importante agora não era ter uma compleição física capaz de alcançar o coelho, era saber jogar, tacar pedra certeira na cabeça do coelho. Aí Jussi Clayton, né, vendo aquilo ali, achando uma coisa absurda, um belo dia, pega uns coelhos, vai na toca do coelho, consegue pegar os coelhos, dormindo, bota os coelhos num cercado, e em vez de caçar os coelhos, faz os coelhos se reproduzirem para dentro de um cercado. E domestica os coelhos. O que foi que o Clayton fez? Inventou a pecuária. Olha aí, ó. Parabéns. Inventou a pecuária. Mudou radicalmente a maneira como nós produzimos a nossa vida material. Para Marx, isso aconteceu ao longo da história. Ao longo da história, os grupos sociais criaram maneiras de produção e reprodução da vida material. Essa é a história da humanidade. Pronto, acabou a aula, Deus, vocês já entenderam. Essa é a história. A história é a história da maneira como nós produzimos a vida material. E o que é o capitalismo? Produção e reprodução da vida material. Uma maneira pela qual nós produzimos e reproduzimos a nossa vida material. Nós já não precisamos pegar uma pedra para matar o coelho. Nós temos hoje máquinas digitais, né, que operam sistemas robóticos suficientemente autônomos que podem matar coelhos em grande quantidade para a gente desfrutar da carne dos coelhos, sem que a gente precise mais ter uma compleição física para caçar coelho. A nossa sociedade, ela nos tornou tão independente de produto, da produção da vida material, a ponto de ela maquinizou tanto que basicamente o nosso corpo ele não é mais um corpo que necessita, né, no dia a dia praticar a busca pelo alimento. Hoje, se você quer ter o corpo dos caçadores de coelho, você faz crossfit, né? Aí você fica lá, você paga para ficar levantando peso, né? Porque a sociedade retirou esta obrigação do seu corpo e aí você, mesmo assim, né? Seu corpo vai ficar atrofiado. Então, para não atrofiar seu corpo, você precisa fazer exercícios regulares, porque as suas atividades para a produção da vida material já não necessitam disso. Contudo, ela não significa que isso não existe. Entendeu? Você pode não produzir o arroz que você come, mas você continua participando de uma enorme rede constituída por um sistema de produção da vida material altamente sofisticado que existe em escala mundial. Então, por mais que você se sinta, e muitas vezes você é realmente excluído, o capitalismo ele já não precisa de uma grande quantidade de pessoas para produzir
o suficiente para sustentar a humanidade. Então, mais que você se sinta não participando desse sistema, você está, de alguma maneira, implicado nele. Certo? Para o Marx, a maneira como nós produzimos e reproduzimos a nossa vida material, ela cria as condições pela qual a própria cultura se constitui. Então é muito interessante, isso significa que o capitalismo não é só um modo de produzir, ele é também um sistema cultural. E aí está a beleza do movimento dialético identificado pelo Marx. A nossa subjetividade, ela não é qualquer subjetividade. Ela é uma subjetividade construída a partir de uma base material, a partir da maneira como nós nos relacionamos para a produção da vida material. Então, esse mundo concreto, ele se transforma em concreto pensado, e ao se subjetivar, ele retorna à realidade concreta. Então, quando a Lara pegou a pedra, ela não pegou a pedra porque a mente dela estava ali, criou uma realidade, uma ficção, em que coelho e pedra se encontraram e gerou essa transformação. Não, a Lara agiu, a mente dela agiu com base nas condições objetivas que existiam naquele momento para ela. Ao pensar, ao ter a ideia, a Lara de fato teve uma ideia. Mas ela teve uma ideia a partir das condições materiais que ela tinha à disposição. Quando ela joga a pedra e acerta o coelho, ela cria tecnologia. Ela cria uma nova condição material. E a partir dali, outras condições vão surgindo. É um movimento dialético. Quando o Joe Clayton pensou, eu posso pegar esses coelhos dormindo, eu posso cercar, eu posso... Ele criou, de fato, uma realidade. Mas não a partir só do que existia na cabeça dele. Né? Esta é a ideia mais sem sentido que pode existir, né, na história, de que nós criamos, existe um super empreendedor, ele tem ideias, ele faz tudo só da cabeça dele. De fato, o Joe Clayton tem ideias, porque nós somos seres recursivos. Nós conseguimos trabalhar com os diversos recursos na nossa mente, né, e transformar esta realidade a partir do que a gente reflete sobre ela. Mas a gente só consegue refletir sobre aquilo que existe, sobre aquilo que sobre as condições que nos são dadas. Então, quando o Joe Clayton criou o cercado, ele o criou com as condições que existiam. Ao criar o cercado, o Joe Clayton cria uma outra condição objetiva. As próximas gerações que vão receber essa condição objetiva também irão transformá-las. Tudo gera através da necessidade, né? Não. Não? Não se trata de necessidade. Você podia continuar vivendo só com os coelhos. Professor, Mas, tipo, ela quis se... por exemplo, no caso da Lara, ela quis se... Não, ela já estava se sentindo fora do grupo, ela quis... Não, a ideia de necessidade, João Clayton, ela é muito usada porque tem um momento em que o Marx diz assim, o primeiro ato histórico é cuidar das suas necessidades. Então, você precisa comer, você precisa beber, você precisa dormir, você precisa se abrigar. Então, esses são os primeiros atos históricos. É o primeiro ato histórico. É cuidar das necessidades. Mas as transformações, elas não acontecem por causa da necessidade. Nós não precisamos de um smartphone. Você não precisa, você não vai... Não é por causa da necessidade que nós criamos um smartphone. Nós sobreviveríamos sem um smartphone. Mas a transformação das necessidades, da realidade material,
cria também outras necessidades. Mas não é a necessidade que cria a coisa. O que cria a base é material. É a partir dessas condições materiais que a necessidade ela é suprimida. E a partir daí criam-se outras necessidades. Quando você criou o estábulo, esta sociedade só precisava de pedras. Só que o estábulo cria uma situação muito mais confortável. Então, eu crio uma outra necessidade, a de produzir estábulos. Produzir locais que criam coelhos. Mas não é como... O que é que acontece? Até o capitalismo, nós estávamos realmente muito presos a um reino da a certas necessidades. Por quê? Porque nós não conseguíamos produzir em escala de satisfação para grandes massas, né? Para grandes aglomerações. Com o capitalismo, não. Nós conseguimos produzir para além da nossa necessidade. Mas, mesmo assim, outras necessidades, elas vão surgir. Né? Essas necessidades, elas vão sendo supridas, mas há um falseamento também delas. Né? Quando você... É o que depois o Marx vai explicar no fetiche da mercadoria. Há uma necessidade totalmente subjetiva por determinadas coisas. Entende? Então, a gente não só trabalha para suprir as necessidades, a gente trabalha para nos relacionar com uma série de necessidades que vão sendo construídas pela própria maneira como nós produzimos nossa vida material. Certo? Mas... Então, pode dizer que o capitalismo é a criação de necessidades. Né? Ele cria também, é uma relação. É uma relação. Né? Ele cria uma série de necessidades, inclusive porque, com o advento do capitalismo, a maneira como nós produzimos a nossa vida material, ela passa a ser mediada por mercadorias. Essas mercadorias não atendem só às nossas necessidades, elas atendem às necessidades criadas por uma sociedade do consumo de mercadorias. Então, muita coisa, daquele primeiro ato histórico até agora, a própria ideia de necessidade, ela se transforma. Que a ideia de necessidade, ela é subjetiva. De fato, você tem que suprir coisas muito básicas. Comer, dormir, se abrigar, ter relações, enfim, o que você precisa suprir do seu corpo é muito básico. Mas a cultura, e a cultura, ela está relacionada pela maneira como nós produzimos nossa vida material, ela cria uma série de outras necessidades. Essas necessidades já não estão associadas ao corpo. Podem ser necessidades como, por exemplo, a ideia de você ter uma relação com Deus. Que no pensamento marxiano vai estar muito associada à ideia de que, pronto, olha, eu produzi quando nós nos tornamos agricultores. Eu plantei milho. Só que, para eu ter uma colheita de milho, eu dependo da chuva no tempo certo. E aí pode ser que você more num lugar onde chove todo ano naquele período. Mas tem anos que não chove. Antigamente, as pessoas não tinham conhecimento dos ventos. Foi a ciência que mostrou que num determinado período do ano tem um determinado tipo de corrente de ar em que a chuva não vem para o Nordeste. Então não chove. É muito provável que as pessoas, num determinado momento da história, tenham atribuído isso à vontade de Deus. Certo? A ciência sabe hoje que não é a vontade de Deus. São as correntes de ar. Mas as pessoas vão continuar acreditando que existe uma força
divina que vai determinar isso. E a ciência não pode nem negar, porque, de fato, saber por que esse fenômeno acontece, por que os ventos se comportam desse jeito, em última análise, não é possível aferir com tanta certeza, né? Existem momentos em que acontece em mim, eu consigo prever, mas existem momentos que não acontecem. Então, nada diz que não pode ser a vontade de Deus operando ali. Mas a ciência hoje tem uma explicação. No entanto, a cultura em torno dessa ideia foram sendo cultivadas. Muito daquilo que a gente não conseguia explicar, as religiões explicavam. Mas, dentro de uma perspectiva marxiana, cada religião também é correspondente à maneira como as pessoas se organizavam. As relações que as pessoas tinham, e, portanto, a maneira como as narrativas, a partir dessa experiência, vão sendo criadas. Né? O cristianismo, né, surge a partir da experiência, né, de um povo que foi escravizado, de um povo que foi ver um exílio das suas próprias terras, né? Mas se você pegar os países nórdicos, né, eles tinham uma ultra narrativa, né? Narrativa da guerra, uma narrativa muito focada, né, no conflito, numa narrativa heróica. Então, cada povo, na verdade, criou suas grandes narrativas. Mas, nessa perspectiva, essas grandes narrativas são invenções de cada grupo humano a partir da maneira como se organizavam para a produção da sua vida material, e aí, portanto, criou-se a cultura, e esta cultura, cada cultura dessa, idealizou as maneiras como esses grupos também iam se organizar, também iam vivenciar uma experiência política, né, relacionada ao casamento, à família, à propriedade, a maneira, quer dizer, propriedade privada, né, que é algo central para o capitalismo, né? Se você quer ser uma pessoa rica hoje, a propriedade privada é uma necessidade. Mas é muito provável que não existia a propriedade privada, né, no início da história. Ela foi sendo criada como uma necessidade, né? Como uma necessidade. Mas por quê, né? O Rousseau, ele diz, né, na hora que alguém passou uma cerca numa terra e disse, é minha, ali criou-se, né, e ninguém resistiu, ali criou-se a propriedade privada. Mas nos primeiros grupos humanos não há relato de propriedade privada. Né? Você tinha ali suas ferramentas, os grupos eram nomes, eles tinham que se deslocar pelo alimento, pelo tempo e tudo. Então, isso também é uma criação, possivelmente, de um período, né, em que os meios de produzir a vida material foram colocados em disputa. E aí nós chegamos ao terceiro elemento, a luta de classe. Quando a gente caçava coelhinho, a gente tinha o quê? O nosso corpo, né? Nosso corpo e os coelhos. Quando a Lara tacou a pedra no coelho, ela, antes do Ju Clayton ter a ideia, né, de fazer os cercados, aconteceu algo mais grave, certo? A Lara tacou a pedra no coelho e correu lá, pegou a pedra dela, e tinha outras pedras como a dela, e juntou todas as pedras com ela. E aí a Lara disse assim, as pedras são minhas. Aí Paulo, não é sua não. Você está pensando o quê? Eu vou brigar pelas pedras, não é minha, tal. E o Eduardo Silveira e o Carlos Eduardo chegaram e disseram assim, não, as pedras da Lara.
E aí os Eduardos e a Lara se organizaram, né? Ficaram com todas as pedras e criaram o seguinte, ó, se vocês querem caçar com pedra, vocês têm que caçar um coelho para vocês e um coelho para a gente. O que foi que eles criaram? Acumulação primitiva, né? Um sistema de escambo, né? Eles criaram a propriedade das pedras, um processo de acumulação e um escambo. E aí, de fato, né? Quando o Jucleito inventa o estábulo, o que é que a Lara e os Eduardos fazem com o Jucleito? Jucleito, eu lamento muito, mas você foi assassinado com mais de 72 mil pedradas. Né? Ficou Luta de classe. Você já sabia, né, Jucleito, que ia ter esse destino, né? Você já sabia. Não, eles matam o Jucleito e começam a destruir os estábulos. Não, aí como é que lá... Aí pronto, aí o pessoal começa a dizer, mas por que vocês mataram o Jucleito? O Jucleito era tão legal. Não, o Jucleito era uma abominação, cheio das ideias, olha. Era comunista. Jucleito Ele o comunista da história. Mas o que é comunista? O pessoal nem sabia o que era comunista, mas daí o Jucleito era o primeiro comunista da história, né? Foi assassinado, primeiro Marte, né? Mas as ideias do Jucleito prevaleceram. Aí o pessoal começou a desconfiar. Não, esse pessoal aí quer que a gente não tenha estábulos, continue sendo dependente das pedras deles. Aí estão promovendo a ignorância, dizendo que não é para ninguém se vacinar, porque é só eles que não pode, que não tem vacina, que esse negócio de ciência não é de Deus e tudo, e não sei o quê. Não estou acreditando neles, não. Aí o que é que o pessoal faz? Pega a Lara, Eduardo, né, amarra numa árvore. Essa árvore era uma árvore onde dentro da seiva dessas árvores tinham formigas carnívoras, né? E o pessoal cria todo um ritual, né? Porque também não vão matar Eduardo e Lara, né? O pessoal criou as pedras, né? Não vão matar eles assim, né? Vão fazer um grande ritual, né? Deixar eles 3 dias só dando água e pão, vão alimentar bem. 3 dias o Eduardo e a Lara vão ser alimentados. Aí no terceiro dia vem um pessoal com uma tábua, né? Com uma árvore, assim, eles correm assim em direção à árvore onde eles estão amarrados e batem na árvore. Aí as formigas saem. Aí enquanto as formigas vão comendo lentamente, Lara e os Eduardos, a gente vai entoando cânticos. Para quê? Para lembrar, né, do sacrifício do nosso Marcos Jucleiton, tal, e como todo aquele processo pelo qual, né, nós criamos um ritual, né? Assim, toda pessoa que matar agora na nossa sociedade vai ser punida com a morte. Nós criamos um sistema penal. Olha a complexidade das coisas. Certo? A nossa sociedade, ela tinha só o corpo e os coelhos. Agora já tem corpo, já tem coelho, já tem estábulos. Aí quem quiser continuar caçando com pedra, pode continuar caçando com pedra. Aí vai ter um grupo, né, organizado, que vão fazer, o Bruno e o Marcos vão fazer, vão ser os policiais, vão ficar na sociedade vigiando os estábulos e as pedras para ninguém roubar dos outros, né, e tudo. E aí a gente vai criar o quê? Uma escola. Para quê? Para que todos os métodos pela qual nós capturamos e matamos coelhos sejam ensinados para as próximas gerações. Certo? Aí, tudo isso... Aí, pronto, a gente era uma sociedade super próspera, né? Até aparecer um deputado de mais de 27 anos lá, dizendo que não acredita em vacina, não acredita em nada. Aí a nossa sociedade começa a morrer de tudo, de doença, que a gente já tinha, nem morria mais, mas aí a sociedade se acaba, porque a gente não passou a não se vacinar mais. Mas é isso mesmo, consequência. Então, o que é que acontece?
nos processos, da maneira como nós produzimos a nossa vida material, esses processos nem sempre acontecem harmonicamente. Eles podem envolver conflitos, lutas que podem envolver o quê? A maneira como nós produzimos a nossa vida material. Cada modo de produção conhecido na história envolveu um tipo de luta. Luta pelo quê? Pelos meios de produção da vida material. As lutas de classe são, portanto, o que o Marx chama o motor da história. Né? As duas últimas etapas de processos históricos sobre a maneira que nós conhecemos foi o modo de produção feudal, que foi justamente nesse ambiente feudal que se criou o comércio, que se criou as primeiras indústrias. Então, as condições materiais de produção, elas foram do capitalismo, elas surgiram no modo de produção anterior. O primeiro estábulo não foi na sociedade de criadores de coelho em estábulo, foi na sociedade de matadores de coelho em pedra, com pedras. E os matadores de coelhos com pedras surgiram quando ainda nós caçávamos coelhos com o nosso próprio corpo. Então, em cada modo de produção anterior, surgem as condições de transformação da sociedade para uma nova maneira pela qual nós produzimos a nossa vida material. Então, o capitalismo surge no feudalismo, durante o feudalismo, com os comerciantes, né, com os primeiros desenvolvimentos tecnológicos da indústria e com o desenvolvimento do capital. Né? O sistema financeiro ele emerge, né, como uma grande potência, a tal ponto que no século XIX eu tinha grandes oligarquias, né, proprietários feudais, que já eram pessoas falidas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha proprietários, né, feudais que desenvolveram tecnologias, que compraram indústrias, que compraram determinados desenvolvimentos tecnológicos, ou que venderam, né, se tornaram pessoas muito ricas, vendendo suas terras para pessoas criarem indústrias, né, para os capitalistas desenvolverem suas indústrias e tudo, mas, de fato, é na sociedade feudal que surge esta figura, o capitalista. E com o capitalista, com a indústria, emerge uma nova categoria, que para o Marx era uma categoria revolucionária, o trabalhador assalariado. Esse trabalhador, ele era alguém que não detinha os meios de produção, mas detinha as condições para transformar esta sociedade. Porque, para o Marx, é o trabalho o elemento central de uma revolução para uma sociedade no qual a socialização não se dá mais pela propriedade privada, mas pelo compartilhamento das riquezas produzidas pelo trabalho, que seria uma sociedade sem classes, que seria uma sociedade comunista, certo? Obviamente que, como toda ideia revolucionária, ela sofre resistências, né? Ela sofre as pressões das maneiras, né, pela qual um determinado segmento da sociedade quer continuar produzindo, porque essa maneira pelo qual nós produzimos, ela efetivamente beneficia, né, aqueles que têm uma posição de poder, aqueles que controlam os meios de produção. Então, a classe dominante, a classe que domina os meios de produção, ela é também a classe que domina do ponto de vista ideológico. Então, a Lara não só juntou as pedras, a Lara criou uma justificativa que dizia assim, não, eu fui abençoado pela graça do sol, né? Me iluminou, eu tive essa ideia, o Eduardo estão aqui para provar, então, inclusive, eles estão aqui com lanças, né, para
Na hora que você quiser questionar, né, eles poderem matar você e provar que eu estou certa, mas foi o sol, enfim, tem uma justificativa. Certo? E quais eram as ideias dominantes? As ideias dominantes eram justamente do grupo que detinha o controle das pedras. O Jucleito inventou de fazer um estábulo, mas ele ainda não tinha uma boa justificativa para isso. Né? Foram precisos outras pessoas que entenderam as ideias deles, criarem outras justificativas. Então, as pessoas disseram assim, até a Lara e os Eduardos matarem o Jucleiton, a gente podia matar, a gente era uma sociedade que podia matar tranquilamente. Certo? Você podia, fulaninho, hoje eu acordei com a raiva dele, vou matar. Você ia lá e matava a pessoa, tranquilamente, não tinha problema nenhum em você fazer isso. A pessoa lhe fez uma raiva, você ia lá e matava a pessoa. Mas aí, agora a gente queria punir 3 pessoas do nosso grupo que mataram uma pessoa. Né? Segundo elas, traiu coisa. Então, a gente teve que criar a ideia de que, então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que agora que matar é proibido. Aí Lara vai dizer assim, não, mas eu não sabia. Isso aí é uma novidade, eu não sabia. Não, mas vocês agora vão ser punidos porque vocês mataram. E ali nós criamos o castigo. E o castigo tem uma finalidade, que é o controle, que é realmente o controle dessa sociedade. Então, isso significa dizer que o nosso direito, ele é uma criação do capitalismo? Sim. O sistema jurídico, ele é uma criação do capital. O sistema jurídico moderno, né? O direito, ele existe há muito tempo. Só que cada sistema jurídico correspondeu à maneira como aquela sociedade se organizava. Não só politicamente, mas como ela se organizava para a própria produção da vida material. Então, se você vê a base do direito moderno, é a propriedade privada. Todo o nosso sistema, mesmo o direito penal, ele envolve a propriedade privada. A própria vida é considerada um bem privado. Então, ele é feito para produzir uma defesa, uma manutenção da propriedade privada como um elemento organizador da sociedade moderna. Então, ele é, de fato, um direito que atende à classe dominante. Porque ele precisa atendê-la para produzir. Isso significa que um capitalista não vai ser preso, um capitalista não vai ser punido? Não significa isso. Certo? Se o cara matar, ele vai ser preso, tal, embora exista uma série de dispositivos jurídicos, né? Como a própria fiança, né? A maior parte dos presos pobres não terão dinheiro para... Não, vão ficar presos porque não tem dinheiro para pagar a fiança. Né? A fiança é um meio de você se livrar ali da prisão por um tempo. Então, existem várias facilitações, de fato, para quem detém o capital. Né? Você vai poder mobilizar muito mais recursos para protelar processos, para protelar dívidas, para protelar punições, responsabilizações do que aqueles que efetivamente não dispõem das mesmas condições materiais. Certo? Então, esses elementos, eles são a base disso que nós chamamos de materialismo histórico dialético. É um pouco complicado de entender no início? É um pouco complicado de entender no início. Você vai entender isso com 1, 2, 3 leituras? Não vai. Vai precisar de tempo, de leitura, de dedicação. Os textos são textos do século XIX, nem sempre são tão simples de se compreender, requerem realmente uma dedicação, um cuidado na leitura deles. Então, enfim,
requer um esforço realmente e uma dedicação para que você entenda, né? Para que você compreenda essas questões. Mas quando você compreende, você vai ver que tudo faz muito sentido, tudo tem uma perspectiva científica muito interessante. E, obviamente, não interessa a quem, né, joga o jogo, né? Muito mais interessante você manter as regras do jogo para dominar sem que as pessoas as conheçam, né? Então, por isso também que o Marx ele sofre tanta rejeição, né? Uma sociedade capitalista é um pouco como Maquiavel, né? Você revela aquela coisa, né? Você vai revelando as regras do jogo, e ao revelar as regras do jogo, você oferece àqueles que estão numa posição subalterna nesse jogo que eles tenham elementos para enfrentar aqueles que efetivamente ocupam uma posição dominante. Então, isso é uma coisa que... Oi. Oi. Mande um beijo para a turma. Tchau. Tchau. Vai comer, né? Vai comer o quê? Cuscuz. Cuscuz. Muito bem. Cuscuz com leite. Margarina. E margarina. Tem que ser margarina, não pode ser. E é bom. É bom demais. Ave Maria. Pronto. Então, esses são elementos importantes, tá bom? O capitalismo, né? Boa parte dos estudos do Marx foram dedicados a entender o capital. Então, não é à toa que ele tem um livro, né? São 3 tomos, onde ele discute aspectos assim pormenores do sistema capitalista. O dinheiro, o salário, o trabalho, a mercadoria, o sistema financeiro, as sociedades anônimas, enfim, assim, direito, todos os elementos, né, direito tributário, todos os elementos que constituem o capitalismo, desemprego, a pobreza, tem uma parte sobre o colonialismo, né, embora não tenha sido, é muito criticado hoje o Marx em função do não tratamento, né, de questões raciais, de questões que envolveram o colonialismo, mas, de fato, é um trabalho muito completo, né? Se você olhar o Capital, ele é realmente um livro muito completo sobre o capitalismo. Talvez a obra, até hoje, ela é muito atual em função da maneira como Marx se dedicou a conhecer e explicar o fenômeno, o capitalismo, como um sistema de produção, né? Então, a base dessa obra é justamente tentar entender o capitalismo como um modo pelo qual produzimos e reproduzimos a vida material, atravessado por contradição e passível de transformação. Então, Marx entendia que o capitalismo ele não é a realização final da humanidade, né? Isso é o que, de fato, abriu muitas perspectivas políticas, né, para uma série de grupos, né, organizados a partir de uma perspectiva política, socialista e comunista, porque o Marx entendia que o capitalismo ele era repleto de contradições. Então, o capitalismo ele realiza algo importante para a sociedade, para a humanidade. Foi no capitalismo que a indústria se desenvolve, e o capitalismo é o primeiro modo de produção em escala mundial que consegue realmente produzir, levar a produção ao ponto de nos libertar do reino das necessidades. Então, é um momento realmente da nossa história, inclusive, em que uma parte da humanidade pode se dedicar a uma série de outras atividades que não a produção, né, ali, direta de alimentos, de materiais de construção, uma série de coisas. Há um processo de conquista de tempo, né, inclusive para o usufruto da literatura, da poesia, de uma série de outros trabalhos, da arte, né, da imaginação, que em outros momentos históricos não eram possíveis, tá? Então, de fato, o capitalismo, ele produziu grandes transformações, mas ao mesmo tempo que ele produz riqueza, ele gera miséria.
Isso por conta das contradições do sistema que geram acumulação de riqueza. Então, o capitalismo, ele gera desigualdade. Então, na medida em que ele, na mesma escala em que ele gera riqueza, ele gera miséria, pobreza e desigualdade. Isso faz com que a classe trabalhadora aprenda com a experiência do capital e, consequentemente, tenha ali as possibilidades que o Marx observa como possibilidades revolucionárias, uma oportunidade histórica de construção de um outro sistema, de uma outra maneira de produção e reprodução da vida material. Aqui é a parte onde o trabalho do Marx, ele realmente se apoia em coisas que ainda não aconteceram, certo? De forma nenhuma, isso muitas vezes as pessoas se prendem a este elemento, a esta parte do trabalho do Marx, e a partir daí tentam desqualificar o seu trabalho. Não, o Marx produziu uma série de descobertas importantes, evidências empíricas a respeito do sistema capitalista, e chegou a determinadas considerações que possibilitaram que... eu acho que tem alguém com o microfone aberto, gente, ou alguma coisa, porque é aquele sonzinho. Alguma coisa no meu. Não sei o que é que causa isso. De vez em quando fica. Enfim, então vamos lá. Vejam aí se tem alguém se está alguma coisa ligada. Eu não vejo aqui. Quando clica no bonequinho, mostra para todo mundo desligado os fones. Professor, só o senhor está com o microfone aberto. Tá bom, pronto. Mas é isso que eu vejo. Não sei por que começa esse chiado. Mas bem. Então, esse é realmente um elemento, né, que gera muita discussão até hoje, né, se o comunismo ele seria realmente o destino de uma sociedade pós-capitalista. Tá? Não há elementos, né, empíricos. Nós tivemos uma experiência socialista no mundo, na China, na União Soviética. Da França. Na França quase, filha. Ele teve a Comuna de Paris, né, mas não chegou a ser um sistema comunista. Em Cuba. No entanto, essas experiências socialistas, elas não pareceram assim de acordo com aquilo que Marx, né, lá observou, que ele elaborou. Também, muito provavelmente, o próprio Marx sabia que as coisas não iam acontecer de acordo com como estava previsto, né? Até hoje, se apropriar dessa narrativa marxiana e acreditar que o mundo as coisas vão acontecer como negar as próprias descobertas do Marx. Por quê? Porque o Marx acreditava que as condições históricas, elas, de certa maneira, criavam as possibilidades para uma revolução, para uma sociedade sem classes, e não que um determinado tipo de pensamento ou de organização política ia nos levar a uma outra sociedade. Embora esta organização política, ela aconteça, porque as condições históricas estão dadas. Parece algo um pouco confuso, mas, na verdade, o Marx acreditava que as transformações acontecem porque as condições históricas estão dadas, e não porque há uma utopia que vá transformar o mundo. Quando as experiências socialistas elas acontecem, uma das críticas, né, de vários marxianos, que vão, inclusive, apontar a insustentabilidade dessas experiências, é justamente porque o Marx acreditava que esta sociedade sem classes surgiria nas sociedades mais desenvolvidas, nas sociedades que realmente conseguiram, né, desenvolver as forças produtivas a tal ponto
em que há uma organização e há uma redistribuição da riqueza a partir da organização dessa sociedade, né? Hoje, inclusive, muitas pessoas vão apontar, né, da extrema direita, que os países europeus, né, são comunistas, porque realizaram uma revolução por dentro, né, produzir e tal. Então, há toda aquela imaginação, né, que essas sociedades, que são sociedades capitalistas, todas elas, né, que desenvolveram um capitalismo, que porque o cara, não é porque o cara ganha bem que ele deixou de ser, ocupar uma posição subalterna. Então, se você vê o nível da riqueza da burguesia, da Suíça, da Alemanha, da França, dos países desenvolvidos, é um nível de riqueza absurdo. A classe trabalhadora nesses países, obviamente, vive numa situação muito melhor do que a classe trabalhadora vive no Brasil, né? Aqui o trabalho, aqui a perspectiva, né, escravocrata, ela continua regendo o domínio das classes, né? Das classes mais abastadas. Não é à toa que a gente passa vergonha no mundo inteiro, né? A Nova agora foi de uma, não sei se vocês viram, né? Uma dessas criaturas que vive de Instagram, postou que está chocada, né? Que ela está morando nos Estados Unidos e está muito chocada lá, porque lá o trabalhador doméstico, ele é pago com dignidade. O trabalhador doméstico não é uma pessoa que tem uma posição diferente do que o trabalhador doméstico tem no Brasil. Tanto os Estados Unidos como o Brasil são países capitalistas. A diferença é que lá ele é capitalista mesmo. A hora de trabalho é paga com um negócio. Entendeu? A herança dessa moça, ela é colonial. Ela é uma escravocrata. Ela quer uma pessoa que saia da senzala para a casa dela, ou que a própria casa dela, né, deve ter ali um quarto, né, porque a própria arquitetura da nossa sociedade, né, é voltada para ter o quarto, para a senzala dentro do quarto, que hoje se chama quarto da empregada. Toda a raiva, gente, que podem ter certeza, a raiva, o ódio que se tem à esquerda no Brasil não é um ódio relacionado, tem nada a ver com o comunismo. Trata-se de uma sociedade que não quer se transformar em uma sociedade capitalista. Ela não quer se transformar numa sociedade capitalista, porque ela não quer pagar um salário decente. Né? O capitalismo tem isso, não sou seu amigo. Não sou. É serviço. Certo? Eu tenho um serviço e estou lhe prestando um serviço. Trabalho, você vai me pagar. Certo? Então, o fato de o trabalhador ser bem pago não tem nada a ver com o comunismo. Certo? Mas esta é uma narrativa que foi criada no Brasil para justificar um empresariado que quer que o trabalhador seja escravo. Ele não quer pagar, ele quer que o trabalhador morra lá na favela, que o trabalhador não dirija, que o trabalhador não frequente os mesmos espaços que ele, né? Então, se você chegar lá na Europa, é comum que você tenha um empresariado que anda de metrô e que chega na empresa pelo mesmo veículo, pelos mesmos meios de transporte que o seu empregado. E ele vive bem, a sociedade é boa, tem segurança, o seu empregado vive bem também. Certo? Lá eles enfrentam as mesmas resistências daqui, porque lá também tem a galera que diz que o trabalhador tem direito demais. Né? Tem que sofrer mais, tem que... Olha o exemplo do Brasil, né? Lá o trabalhador tem esse negócio, aqui quer ter tudo, aqui quer ter todas essas coisas, não é? Mas nós estamos falando de sociedades capitalistas, certo? Obviamente, com a pressão, essa classe trabalhadora se organizou e essa classe trabalhadora entendeu sua força e, obviamente, pressionou por melhorias das suas condições.
quando Marx analisa o capitalismo no século XIX, ele vê uma classe trabalhadora arrasada, né? Uma classe trabalhadora com centenas de milhares de pessoas produzindo riqueza e vivendo de maneira miserável. Era óbvio que isso era insustentável. Então foi preciso a organização dessa classe trabalhadora, pressão e, obviamente, acomodação também. Porque se tornou interessante, em alguns países, você ser trabalhador. Se tornou interessante. Eu sou um trabalhador aqui, eu posso ser bem pago. Se você for uma empregada doméstica nos Estados Unidos, você consome. Agora, você deixa de ser pobre? Você deixa de ser subalterno? Não. Você só tem um padrão de consumo diferente de outros trabalhadores, como o trabalhador brasileiro, que morre de trabalhar e não vai conseguir ter absolutamente nada, que não pode viajar, né? Que tem que comer. Vocês veem o nosso ministro, como ele é sensacional, o ministro da Economia? Você pode comer resto de comida, qual o problema? Né? O importante é que ele tenha acesso a lagosta, a caviar, a carne, a produtos, a vinhos caros. Mas você pode comer resto de comida. Tem um caso que aconteceu comigo, Wilson. Eu trabalhei 12 anos numa gráfica, design gráfico. E quando eu saí para montar meu próprio negócio também de serviço gráfico, a proprietária disse que eu estava roubando ela. Ela não se conformou porque eu estava montando meu próprio negócio. Ela disse que só podia estar me roubando durante todos esses anos, sendo que 12 anos eu passei foi juntando dinheiro para poder montar minha própria gráfica. Perfeito, Cleiton. É todo tipo. Então, o trabalhador, ele tem no Brasil muito dessa dimensão, né? De uma ideia de uma sociedade que não se transforma, que não quer competir, ela não quer um competidor. Né? Um empresariado, capitalismo, o reino do mercado não é o reino da livre iniciativa, né? Só que esta fantasia liberal, ela não se sustenta. Né? Tanto é que muitos escritores marxianos vão escrever sobre os monopólios. Né? Nós temos várias organizações hoje de monopólios que são constituídos, né? Que são formas, aí você não vai encontrar posto de gasolina com gasolina a 4,50, né? Todos sobem, quer dizer, esse sistema de produção, ele tem suas artimanhas, né? Não sei, eu queria entender isso. Pronto. E aí, a história de uma sociedade, então, ela pode ser contada pelas diferentes maneiras pelas quais se organizou a vida material da mesma. Esse é um elemento importante. Então, o capitalismo, ele, de certa maneira, a nossa história, quando vocês vão estudar história do Brasil, vocês vão encontrar agora vários pensadores brasileiros que pensaram, né? Como é que esse capitalismo, como é que isto aconteceu? Né? Não aconteceu da mesma maneira como aconteceu na Europa. Aqui, a maneira como nós produzimos nossa vida material tem suas peculiaridades. Né? Várias transformações do mundo feudal aconteceram, por exemplo, porque uma própria oligarquia agrária, uma própria oligarquia feudal incorporou valores, né? Mandaram seus filhos para a Europa, seus filhos estudaram, quando voltaram, né, se transformaram ali nos capitalistas. Então, se vocês tiverem interesse por isso, né, o Florestan Fernandes escreveu um livro muito interessante chamado A Revolução Burguesa no Brasil. Né? Aqui a gente não teve aquele modelo de uma revolução como na França, né, com a burguesia tomando ali o poder por meio de uma grande, né, revolução armada e tudo mais. Mas ela aconteceu no Brasil também. Ela aconteceu em diversas partes do mundo, né? Tem um livro muito interessante do Edmund Thompson, mostrando como isso aconteceu na Inglaterra, por exemplo. Então, as coisas aconteceram de maneiras diferentes em diferentes países, mas elas aconteceram. E cada
sociedade pode ser interpretada à luz dessa maneira como ela se organiza a sua vida material. Então, essa é uma contribuição central do pensamento marxiano para as ciências sociais. A história, então, retrata as diferentes maneiras pelas quais produzimos a vida material, assim como as diferentes maneiras como lutamos em classes que almejam o controle dos meios de produção da vida material. Essa concepção materialista da história, ela foi super importante para a gente entender justamente como cada grupo social, como cada momento histórico, ele representa uma etapa desse processo, que é construído por pessoas, por homens e mulheres, e que envolve justamente a propriedade, envolve os meios de produção. E quais são os meios de produção que hoje são são predominantes, né? Então, o capitalismo, ele se organiza porque ele se estrutura em torno do capital, certo? Em torno de recursos, de um conjunto de recursos, né, econômicos que possibilitam a produção, que possibilitam os meios, né, de produzir o quê? Mercadorias. Mercadorias numa escala global. Depois eu vou falar, é um capítulo que a gente vai trabalhar, vou falar especificamente das mercadorias, especificamente como as mercadorias, elas transformaram a nossa própria subjetividade, né? Nós vivemos no mundo do e-commerce, né? Onde as mercadorias parecem elementos autônomos. O Marx tem um trecho belíssimo lá no Capital, onde o Marx fala do caráter fantasmagórico, né, das mercadorias, né? E hoje é muito interessante, né? Vocês podem estar aqui na aula e, de repente, o MIT começa a mandar anúncios para a gente. Com essa caneta maravilhosa, você escreve, ela já brilha vermelho com a estrela, lá, você já vai ter acesso a essa caneta incrível. Aí, camisas, né? Camisa, vacina sim, delinquência não, também maravilhosas, coisas sempre revolucionárias, transformadas em mercadoria para que vocês possam passar a mensagem, né, que vocês querem passar. Então, é uma coisa importante. Os trabalhadores, né? No meio de produção capitalista, as relações sociais elas foram transformadas em mercadorias, como eu estava falando, né? E há um outro processo importante. A maior parte dos trabalhadores, ela é alienada, né, do trabalho, né, o processo de alienação do trabalho, entre outras coisas, gera riqueza e desigualdade. Mas o que é essa alienação? Hoje, eu não consigo mais receber, né, pela quantidade de riqueza produzida, né, pelo meu trabalho. Esse é um elemento central, né? É um elemento central em todo o processo de produção de riqueza, em todo o processo de produção de mercadorias. Ah, professor, mas se eu for um YouTube, eu recebo. Eu faço um TikTok e vou ganhar milhões. Bem, muito pouca gente vai ganhar milhões no YouTube e no Instagram, né? Você precisa realmente, se vocês observarem a quantidade de pessoas famosas que vocês seguem nessas redes sociais, elas não são muitas, certo? Mas a quantidade de seguidores dessas pessoas são milhões. Milhões. O que é que acontece com um fenômeno como a Juliette? Toda a coleção da CIA foi vendida. Vocês sabiam? A CIA criou uma coleção para a Juliette. Uma coleção de roupa. Em poucas horas, a CIA não tinha mais.
peças de roupa para vender. Certo? A Juliette é uma trabalhadora? É uma trabalhadora, mas uma trabalhadora que foi transformada em mercadoria e que rende, por meio de um processo de alienação, muito dinheiro. Para quem? Para os donos da C&A. E quem produziu as roupas da C&A? Muitas das roupas da C&A, como de várias empresas dessas empresas de confecção, usam trabalho escravo. Compram de uma confecção lá na Somália e vende nas suas lojas do mundo inteiro. Paga pouquíssimo e recebe milhões por isso. Só que para receber milhões, essa mercadoria precisa agregar valor. E neste mundo de mercadorias, elas não têm um caráter fantasmagórico, elas é como se elas pudessem ter vida independentemente da produção, material, do trabalho vivo aplicado na produção da mercadoria. A Juliette, ela ajuda a criar essa fantasia. Certo? Ela ajuda a criar. Então, ela como trabalhadora é também um objeto dessa fetichização e dessa alienação do trabalho. Então, é justo até que ela receba milhões. Ela ajudou a vender milhões de peças de roupa. Só que os milhões da Juliette foram... Nem ela teve restituído todo o seu trabalho, todo o valor, né? Imagine as pessoas que produziram aquela roupa. Aí essas é que não receberam mesmo. Né? A Juliette é uma trabalhadora bem paga dentro desse sistema. Ajuda com a parte fantasiosa dele, com a subjetividade que ele produz. Mas os trabalhadores que produzirem essas peças de roupa não tiveram a sua restituição integral do valor do trabalho que eles produziram. Então, essa engrenagem é óbvio que vai fazer muita gente rica fazendo post no Instagram. Só que ela só vai fazer gente rica porque essas pessoas ricas ajudam a vender mercadorias. Certo? Vender sonhos é vender mercadorias. Né? Então, aí vocês já estão chateados, olha. Ai, professor, mas eu gosto tanto do Gil do Vigor. Eu agora só compro Vigor. Só compro iogurte grego do Vigor agora por causa do Gil. Ô, professor, só destruiu meus sonhos, eu gosto tanto. Não tem problema nenhum você gostar do Gil. Ele tá lá fazendo, né? Mas a fantasia do Gil ajuda a produção de riqueza de quem? De capitalistas. O Gil vai ajudar a agregar clientes ao Santander, a vender mais Vigor, iogurte grego Vigor, produtos da Vigor, bis, né? Toda a luta para a construção de si, do Gil, ela é apropriada, porque o capital faz isso. O capital transforma relações sociais em mercadoria. Então, por que o Gil vai ficar milionário? O Gil vai ficar milionário porque ele ajuda a vender mercadorias. Né? Juliette, lenda. É sempre a lenda. As lendas ajudam a produzir mercadorias e vendê-las. Né? Agregar preço, agregar valor. Mas essas mercadorias são produzidas por pessoas reais, em condições nem sempre salubres. Essas pessoas que produzem as mercadorias não têm, ali não vão agregar tanto valor, né? Não vão receber seus salários. Pronto, tudo que o Gil agregou a Vigor vai ser repassado, né? A Vigor aumentou seus lucros em
70%. Imediatamente, os trabalhadores vão ter seus salários aumentados, acrescidos em 70% de toda a riqueza e lucro gerado pelo impacto do Gil do Vigor na venda de Vigor. Não, isso não vai acontecer. Né? As pessoas vão ser pagas ali, aí ao final de um tempo o sindicato vai fazer uma greve, aí vai ter uma negociação, aí vai ser agregado um determinado percentual para reajuste do salário, que nunca corresponde aos lucros da empresa. Né? Os funcionários do Santander vão continuar ganhando o mesmo salário, mas o Santander vai ganhar novos clientes com a participação do Gil. Certo? Então, a mercadoria, ela nunca devolve, né? A produção capitalista, ela nunca restitui a riqueza ao trabalhador, mesmo que em qualquer situação. Esse trabalhador, ele é sempre alienado da riqueza, né? Certo? Eu acho que esses eram os elementos centrais. E aí, só para concluir nossa aula, né? Ler Marx não te transforma em comunista, né? Uma expressão política legítima, inclusive, mas te ajuda muito a compreender o mundo em que você vive. Lendo Marx, dificilmente alguém vai te chamar de gado, isso sim, tá bom? Então, leiam Marx sem medo, não precisa, certo? Continuem gostando do Gil, da Juliette. Aí, né? Professor reacionário, não está sendo revolucionário o suficiente. Né? Como diz uma vez, o pessoal dizendo, uma das críticas mais interessantes que eu já ouvi na minha vida foi que eu não era suficientemente radical. Eu digo, vala, meu Deus do céu. Eu acho que não sou mesmo. Mas quem quiser ser suficientemente radical, tá aí uma ótima leitura. Quem quiser ser comunista, lê Marx e diz assim, eu sou comunista e vou lutar por uma sociedade socialista, revolucionário também pode, isso faz parte dos processos e nós conquistamos isso, né? Vivemos numa sociedade democrática e o comunismo ele é uma expressão legítima, né? Desse tipo de organização social, foi-se o tempo, né? Agora é óbvio que as lutas políticas do nosso tempo, né, vão envolver, né, a ideia do comunismo, né, foi muito útil, né, para determinados grupos que estão no poder, para o establishment, inclusive para criminalizar pessoas, né, criminalizar lutas sociais, movimentos, né, como o Movimento Sem Terra, como o Movimento dos Sem Teto, como milhares de... Nós somos o país em que mais se mata pessoas ligadas à luta pelo meio ambiente e às lutas indígenas e às lutas comunitárias por direitos humanos. Né? Todos e muitos desses matadores, né, muitos dos mandantes desses tipos de crime ainda trabalham com essa fantasia, com a ignorância, trazendo essas imagens, né, aterrorizando a sociedade, justificando a morte de pessoas ligadas aos direitos humanos como se elas fossem comunistas, né? E a sugestão do atual presidente da República é essa, né? Que a gente persiga, né, professores, militantes de direitos humanos, ambientalistas por serem comunistas. Não Marx tem nada a ver com isso, você pode ler, e se você quiser ser comunista, não quiser ser, seja o que vocês quiserem inventar para a vida de vocês, e é isso, está valendo, tá bom? Vocês têm questões? Vocês querem colocar alguma coisa? Leia um texto, tá? Tá lá o texto do Ottaviani. Vocês podem ler, vocês podem comentar, vocês podem usar o fórum, tá bom? A nossa próxima aula, só ver aqui Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma questão, pode fazer. Professor, o senhor falou sobre a dialética de Marx, aí eu achei muito parecido com a praxe. Tem alguma coisa a ver essa praxe Marx com essa dialética? Não, a praxe é uma perspectiva, né? A praxe é a experiência, né? Da prática, da vida, né? Enfim, a dialética é o método, é a maneira. O Marx pensa a dialética, quer dizer, a partir da praxe
eu crio o processo de subjetivação que retornam à praxis, né? Então, quando Marx fala da dialética, ele está falando desse movimento entre o concreto e o concreto pensado que volta para o concreto. A tese, a antítese e a síntese, né? Isso era muito usado assim, nas aulas clássicas. Então, a dialética ela se refere ao método, tá bom? Que seria esse método materialista. Mas eu posso falar um pouco, eu vou falar um pouco mais sobre o método, tá? Para a gente entender bem. Que é justamente isso. A próxima aula, ela é sobre o materialismo histórico dialético, tá? Página 29 a 96 dessa edição aqui da Boitempo. Eu vou já colocar no grupo. Deixa eu só abrir aqui. Vou fazer isso agora, logo, para vocês já terem o texto da próxima aula aqui, tá? Eu vou... Não sei se eu estou com a... Deixa eu ver aqui se está o livro todo. Então, com a certeza, gente, que esse arquivo aqui é o livro completo, tá? Então, fica aí à disposição de vocês, tá aí, já tá no nosso mural, tá bom? É o livro completo, tá? Livro completo, da Boitempo, tá lá para vocês. Oi, Cleiton. Está meio lento aí no entendimento aí das perguntas, aí já deve ter feito, mas é para enviar pelo Classroom ou pelo e-mail a atividade. Cleiton, tem um link que foi criado nas atividades, é para mandar por esse link, tá? Pelo Classroom. Mas não é no mural, é pelo link da atividade, tá? Que você recebeu por e-mail. Mas não é para enviar para o meu e-mail, é no link da atividade. Tá ok. Da atividade. Que aí já fica lá no Classroom registrado. Tá lá, tá? Eu acabei de publicar no mural a edição da ideologia alemã, tá lá integral para vocês, a publicação da Boitempo, e aí a gente vai trabalhar esse da 26 a 96, para a próxima aula. Diga, cara. Assim, eu não sei se vai ser possível, né? Mas como o senhor falou, se eu não me engano, que foram 20 pessoas que entregaram a atividade, né? Isso. Tem como ver que eu entreguei? Porque eu terminei e entreguei, só não sei agora se eu entreguei da forma certa que chegou ao senhor, sabe? A sua tá aqui, Carlos Eduardo. Tá certo, obrigado. O senhor pode averiguar a minha, professor, por favor? Professor Ivan. Deixa eu ver aqui. Ó, entregues. Vitória, Rodrigo, Neudiane, Luiz Felipe, Larissa, Lara, Júlia, Joberval, João Vitor, João Raia, Isabela, Gleiciane, Flávia, Erivan, Eduardo Silveira, Deimes, Cláudio, José, Carlos Eduardo, Bruno Micael e Bruno Araújo. Pronto, esses são os entregues. Tá bom? Pois, gente, então, nos encontramos na próxima segunda, tá certo? Vou encerrar aqui a gravação. Professor, hoje não ia